Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Quando crianças e com medo, seja lá qual for a razão, elas correm para os seus pais, elas chamam para os seus pais, elas se escondem em seus pais, eles são um refúgio para as crianças, eles são uma proteção diante de qualquer adversário ou qualquer problema que possa aparecer. Esse refúgio conforta o coração, consola o coração da criança. Pois bem, agora nós vamos para o Salmo 46. E no Salmo 46, o Senhor nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que coisas ruins aconteçam ao redor, ele descansará. A primeira afirmação, que ela é aquilo que está bem gravado no coração do salmista, é que Deus é refúgio e fortaleza. Essa é a afirmação fundamental. Deus é refúgio e fortaleza. Aí você pode perguntar, mas de onde ele tirou isso? Como é que ele sabe que Deus é refúgio e fortaleza? Percorrendo a palavra do Senhor, percorrendo a palavra de Deus. Quando, por exemplo, em Gênesis, Deus foi o refúgio e fortaleza de Noé. Pois Deus, quando foi enviar o dilúvio, ordenou a Noé que construísse uma arca que seria para a sua salvação. E o próprio Deus fechou a porta para que eles estivessem seguros durante os dias do dilúvio. Deus foi o refúgio e fortaleza de Noé. Deus foi o refúgio e fortaleza de Abraão tantas vezes. Inclusive, quando ele vence a guerra contra os reis que haviam tomado a Ló como cativo. E Melquisedeque, quando aparece para Abraão, ele diz, abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas tuas mãos. Assim, percorrendo as páginas da palavra do Senhor, nós encontramos o Deus que foi refúgio e fortaleza para o povo do Senhor muitas vezes. Para Jacó, que perseguido por Labão, terminou sendo protegido, porque Deus impediu que Labão fizesse mal a Jacó. Por várias vezes, Deus esteve cuidando, guardando a vida dos patriarcas diante daqueles que estavam ao redor e que poderiam fazer mal. Além disso, podemos falar de Israel, que além das guerras que nos dias de juízes aconteceram e Deus levantou libertadores e Deus esteve com o povo para dar vitória, além disso, o próprio Êxodo, porque no Êxodo Deus libertou o seu povo das mãos de um inimigo opressor. Então, de onde o salmista tira a verdade, a afirmação? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Da própria Bíblia, ele vê na Escritura Deus se revelando como refúgio e fortaleza para todo aquele que confia nele, para todo aquele que se entrega a ele, para com todo aquele que realmente olha para Deus como seu refúgio. Essa é a verdade. Deus é. E nós precisamos ir para Ele sempre. Só que isso tem uma implicação. Essa é a questão. Portanto, veja, já que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, já que posso confiar em Deus, já que Deus defende os que procuram por Ele, já que Deus guarda os que o buscam, já que Deus protege o seu povo, já que isso é verdade, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que tudo isso aconteça, nós não podemos temer. Por quê? Porque é verdade
que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ah, se os discípulos do Senhor Jesus tivessem lembrado disso, eles não teriam ficado exasperados quando aconteceu aquela tempestade. Diz Marcos, capítulo 4, que em um certo dia, sendo já tarde, disse Jesus para passar para outra margem lá do mar da Galileia. Então ele se despediu da multidão e eles foram no barco. Ora, versículo 37 diz: levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Ou seja, as águas tumultuadas espumejam e assim na fúria se lançam contra o barco. O que acontece? Eles deveriam lembrar do Salmo, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas então estava Jesus na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava exatamente como o salmista. Ainda que tudo isso aconteça, não temerei. E Jesus estava dormindo, confiando no Senhor, porque sabia que o Pai jamais deixaria que o inimigo naufragasse, que o inimigo o matasse antes do dia determinado, porque ele havia vindo para cumprir a redenção e nada poderiam fazer contra ele antes do tempo determinado, antes de chegar o momento certo. E Jesus estava dormindo. Sabia que tudo aconteceria conforme a vontade do Senhor. Sabia que o inimigo, que o mal, não tinha liberdade para fazer o que quisesse e somente Deus poderia autorizar que algo acontecesse com eles. Então ele descansava. Só que os discípulos ficaram desesperados. E vendo Jesus dormindo, eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Mestre, estamos morrendo. E o senhor está aí dormindo. Mestre, acorda, mestre. Eles são desesperados. Por quê? Porque eles não lembraram do Salmo 46, que nos diz uma verdade fundamental. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Isso não é uma dúvida, isso não é uma possibilidade, isso não é uma eventualidade, isso é uma certeza, é uma afirmação, é uma verdade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, não posso temer, não devo temer, devo descansar o coração. É por isso que Jesus exorta os discípulos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? Jesus exortou os discípulos porque eles não confiaram no Senhor. Jesus exortou os discípulos porque eles olharam para a tempestade e não lembraram que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Eles não confiaram, antes temeram e se apavoraram. Veja que saber que Deus é o Senhor de tudo tem sempre implicações práticas, porque Deus reina sobre todos. Lembra do texto de Apocalipse? Nos diz o versículo 6 do capítulo 4, que diante do trono de Deus há um mar de vidro, não um mar agitado, como o caso do Salmo 46, o de Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, mas o mar calmo. Por que ele está calmo? Porque Deus domina sobre a fúria do mar, porque Deus está acima da fúria do mar. Todos nós veremos lutas, angústias, tribulações e o mar agitado em alguns momentos de nossa vida, querendo naufragar o nosso barco, muitas vezes. Lembre-se, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E já acalmou o mar, a tempestade, porque o que o mar queria era destruir nossa alma. E Jesus foi na cruz do Calvário, e ali na cruz ele emudeceu o mar. Ele emudeceu a fúria de Satanás. Ele emudeceu a fúria do mar, dando-nos a sua justiça para apaziguar completamente também a ira de Deus. Ali ele acalmou o mar furioso e desejoso de nos naufragar. Mas ali ele nos livrou da santa e justa ira do Senhor, de modo que nem somos mais
alvos da ira divina, e nem o inimigo pode destruir a nossa alma, a nossa vida. Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Então, descanse no Senhor e durma com o coração em paz, porque o Senhor vela pelo seu povo. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Essa verdade tantas vezes é difícil de ser ingerida pelo coração, de guardada no coração, e tantas vezes o teu povo esquece. Tantas vezes deixa a ansiedade tomar conta e fica tão agitado quanto a fúria do mar, esquecendo que Jesus já emudeceu a fúria do mar que queria nos tragar, porque o Jesus é o nosso Salvador. Ajude-nos, Senhor, a descansar o coração em Ti, para que continuemos a viver para a Tua glória, sabendo que todas as coisas serão cumpridas conforme a Tua vontade. Receba a nossa oração e tudo isso em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.